Bom dia a todos os irmãos. É muita felicidade minha, né, estar aqui mais uma vez para poder compartilhar um pouco com os irmãos do que a gente vem aprendendo da parte do Senhor. Como de costume, vou dar continuidade ao estudo do mapa plano divino hoje, né, na dispensação da graça. Hoje será a parte 2 da dispensação da graça, dispensação em que nós estamos. Da última vez que eu estive aqui, eu falei sobre a teologia da substituição. Vocês estão lembrados o que significa isso? Vamos ver se o que eu estou ensinando alguém está guardando, né? O que é a teologia da substituição? Batista, você lembra? Tá certo na resposta, mas não é isso que significa teologia da substituição. Alguém sabe o que é a teologia da substituição que a gente falou aqui mês passado? Eu vou lembrar os irmãos. Teologia da substituição é aquele entendimento que a igreja substituiu Israel. Isso é teologia da substituição, certo? Eu falei algumas implicâncias práticas. O que muda na vida de uma denominação ou de uma pessoa que crê que a igreja substitui Israel? Eu dei alguns exemplos. Alguém sabe, lembra de alguns exemplos, Israel? Você lembra de algum exemplo? Alguma implicação prática? Calvinismo, né? Presbiteriano, principalmente, não sei se tem outras igrejas assim, mas eles ensinam que nós somos o Israel de Deus. Isso. A teologia da substituição ensina que nós somos o Israel de Deus. Então, como Israel tinha algumas características peculiares, sinais que aquele povo fazia, a igreja também deve manter algumas dessas coisas. Por exemplo, o batismo de crianças é uma implicação prática para a igreja que é adepta a essa doutrina da substituição, da teologia da substituição, tem o pedobatismo. A igreja presbiteriana, por exemplo, batiza crianças, porque o judeu tinha a circuncisão, e a circuncisão era feita no 8º dia em uma criança, então o batismo ela é feita também em uma criança. São as implicações práticas, dessa teologia da substituição. E a gente não faz parte disso, a gente tem que lembrar. Nós acreditamos que Israel e igrejas são povos distintos. Lembra? A gente tratou isso na última vez. Você pode colocar o mapa plano divino para a gente ali? Pode apagar a luz aí. Dando aqui a continuidade, no estudo, a gente vai se localizar aqui no mapa. Só lembrando para quem não esteve aqui, ou para quem está assistindo a primeira vez, esse mapa aí, como eu já falei aqui, 13, 10, centenas de vezes, esse mapa tem um objetivo escatológico, tem o objetivo de ilustrar os acontecimentos futuros. Essa é a utilidade desse mapa. Foi feito por um irmão no passado, esse irmão juntou, pegou a Bíblia e compôs de uma forma, de uma imagem só, toda a escatologia que a gente reconhece que sendo bíblica. Essa ilustração aí tem várias coisas, vários detalhes ali que vai falar muito sobre o futuro descrito na palavra de Deus. Isso aí é um mapa plano divino. Aí a gente veio fazendo um estudo de dispensação por dispensação, desde o início da criação de Satanás e os anjos, até passando pelo Jardim do Éden, até chegar nos dias de hoje, após a morte de Cristo, chamado período de dispensação da graça, que vai desde a morte de Cristo na cruz até a sua segunda vinda. Certo? O Antigo Testamento todo apontou e alertou que viria um Salvador. Esse Salvador já veio, aí esse Salvador falou que viria uma segunda vez. E a gente está nesse meio aí, entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Certo? Não é isso? Então vamos lá. Sim. Dá uma esclarecidinha mais uma vez sobre essa teologia da substituição. Porque às vezes dá a impressão que é o que nós aceitamos. Não é.
Não é, isso aí. Não é. Essa questão do batismo de criança, porque às vezes fica parecendo, porque pega um pedacinho assim. Uhum. Para quem tá escutando isso, para quem tá escutando a primeira vez e para quem tá na internet, se você for no canal do YouTube da igreja, lá tem o vídeo que a gente dedicou 1 hora para falar sobre isso. Está bem explicado, mas para resumindo, né? Isso. Nós não somos adeptos a essa teologia. Quem é adepto a ela é mais, por exemplo, a igreja católica, a igreja anglicana, luterana, né, algumas igrejas batistas, a igreja presbiteriana, algumas igrejas são adeptos a essa teologia. Isso é uma coisa que o pregador, naturalmente, ele não vai ficar falando sobre termos técnicos. Mas isso aí está por detrás das cortinas. E a gente aqui está mostrando a base para onde são firmadas esses tipos de doutrina. Porque se a gente for para a Bíblia tentar debater especificamente, por exemplo, sobre o batismo de criança, às vezes fica algo confuso, mas quando a gente vai na base, por que gerou aquele pensamento, a gente entende então por que foi construído aquele prédio, qual que é a base que está construído. Então a base chama teologia da substituição, a qual nós não fazemos parte, nós não pensamos dessa forma. Nós, como eu disse, nós olhamos para o Antigo Testamento e vemos que Deus tem um trato, uma aliança com o seu povo chamado Israel, o seu povo terreno, e a partir do momento que Cristo vem, ele também tem um povo agora celestial, que é a igreja. A igreja não é continuação de Israel, a igreja não é o Israel de Deus. Isso nós acreditamos, certo? Então vamos aqui, ó. Dispensação da graça. Deixa eu dar o zoom aqui. Dispensação da graça, né? Já falamos sobre o Messias rejeitado. Hoje é o 13º estudo sobre o mapa plano divino. Já tem mais de 1 ano já que a gente vem falando, né? 1 por mês, praticamente. E aqui a gente chegou na dispensação da graça. Se a gente reparar aqui, o que está aqui na dispensação da graça, nós vamos ver que ele vai mostrar, o autor, né? Ele colocou aqui as 7 igrejas da Ásia. Para quem não entende, lá em Apocalipse, no início, João escreve 7 cartas às 7 igrejas que estavam localizadas na região da Ásia. Aí, alguns irmãos fazem uma interpretação histórica sobre essas 7 igrejas. Não está escrito lá, essas 7 igrejas são períodos de tempo da dispensação da graça. Não está escrito. Mas quando a gente pega os detalhes ali, a gente consegue sim fazer uma aplicação a isso. E é isso que o autor fez aqui, ó. Tá vendo? Ele coloca que Éfeso, que é a primeira igreja da Ásia que João direciona a carta, ele coloca como sendo a igreja primitiva. Certo? Aqui, igreja primitiva. Era uma igreja que o significado de Éfeso ali é desejável, era uma igreja fervorosa. Aí, por exemplo, aí quando passa a igreja de Éfeso, aí vem outro período, né, que vem depois do ano 100 depois de Cristo, no 2º século, né, que é a igreja de Esmirna, né, que é a igreja perseguida por Roma. Então, esse autor, ele pegou aquelas 7 igrejas e encaixou na nossa história, e isso é muito interessante, né, para quem depois tiver interesse em pesquisar, né, a interpretação das 7 igrejas da Ásia, se aplicando na história, porque a gente sabe que essas 7 igrejas também pode aplicar a cada um de nós. Um é mais morno, o outro é mais fervoroso, outro deixou o primeiro amor, né? Isso é muito interessante, mas não vamos entrar especificamente nisso, porque o nosso próprio irmão Silvio Ximenes teve aí pouco tempo, deu um estudo muito bom sobre isso, né? Para quem quiser, pesquisa aí na internet que você vai achar também, né? Mas a gente vai falar hoje especificamente de um detalhe aqui que é mais complicado, um detalhe que surgiu perguntas, dúvidas, e uma pessoa até me interrogou, né, no WhatsApp, o irmão chamado Jonathan, um irmão muito precioso que eu conheci também através desse trabalho do plano divino, né? Aqui, se a gente reparar também o que está ilustrado aqui na dispensação da graça, nós vamos ver aqui que eu incluí ali igrejas e só data de criação. Por exemplo, eu coloquei aqui, ó, Igreja Luterana, 1520, Igreja Anglicana, 1534. Aí eu coloquei outras denominações, como a Igreja Presbiteriana, 1560, a Igreja Batista, né, 1609, a Metodista, 1739. Tem algumas informações históricas aqui, certo? Que se referem ao período desde da primeira vinda até a segunda vinda. Coloquei aqui também o movimento dos irmãos, da onde surgiu a casa de oração, né,
1827, né? Coloquei aqui Adventismo, Wesleyana, Assembleia de Deus, que foi criada em 1911, certo? Assembleia de Deus, né? Temos a Igreja Casa de Oração, como nós conhecemos, é de 1914. Então, todos esses dados eu coloquei aqui por via de curiosidade, ou se alguém quiser aprender, né? E é claro que a partir do momento que eu vou adquirindo mais informações, e se eu ver utilidade nelas, eu insiro ali, né? Só que aqui tem um determinado tempo, né, que eu não sei se vocês lembram. No início eu caracterizava uma dispensação da seguinte forma: ela existe uma ordenança, lembra? Depois vem uma desobediência daquela ordenança e depois vem um juízo da parte de Deus. Dispensação da inocência, ordenança, não comer do fruto. Qual que foi a desobediência? Comer do fruto. E qual que foi o juízo de Deus? A expulsão do jardim. Na dispensação da graça não é diferente. É claro que são várias, mas a dispensação da graça, aceitar Cristo como Salvador. Desobediência, aqueles que não aceitarem. Quando a igreja for arrebatada, o juízo será a grande tribulação. É o juízo. Então, a grande tribulação, ela faz parte da dispensação da graça. A grande tribulação, ela não é uma outra dispensação, como alguns ainda afirmam hoje, certo? Então, a grande tribulação, ela faz parte da dispensação da graça. Nós, por interpretarmos que a igreja não é Israel, e que Israel tem um trato ainda com Deus, Israel tem uma posição ainda nos planos futuros de Deus, nós entendemos que a grande tribulação, ela não é para a igreja. Não é para a igreja, ela é especificamente para o povo de Israel. E a gente vai ver alguns textos falando sobre isso, né? Só que a polêmica aqui foi que eu coloquei. Beleza, Guilherme, vamos ver aqui, ó. Puro cristianismo, igreja dos primogênitos. Aí eu fui apontando a setinha, beleza, todas essas igrejas aqui, denominações protestantes, tudo apontando aqui para o arrebatamento. Essa setinha que vai para cima aqui, ó, ela é o arrebatamento. Aí a polêmica foi aonde? Aqui, Igreja Católica Romana. Coloquei uma setinha apontando para o arrebatamento. Aí surgiu a dúvida de muitos. Preocupações? Mas por que está ali a Igreja Católica apontando para o arrebatamento? Eles vão ser arrebatados? Né? Mas isso aí não foi eu que incluí, tá, irmão? Isso aí está no plano divino original. O original já tem isso. E hoje eu vou dar a resposta clara. Por que disso? Porque parece estranho. Porque a vida toda, quando crescemos como cristão, protestantes, uma igreja, alguma denominação, temos em vista que os católicos, eles não fazem nem parte do povo de Deus, né? Alguém, na sua ignorância, poderia pensar assim, dessa seguinte forma, né? Mas aí eu quero mostrar para vocês, então, por via de curiosidade, por via de aprendizado, até para você poder dialogar com o seu parente, com o seu vizinho, com o seu conhecido que é católico, a respeito da escatologia, a respeito do futuro, vocês entenderem como a Igreja Católica enxerga o arrebatamento, como eles interpretam, e a gente então mostrar o porquê não interpretamos igual a ele e aonde está a Igreja Católica em nossa visão escatológica. Tudo isso aqui, irmãos, é para passar conhecimento para vocês. Conhecimento. Porque se eu perguntasse para vocês aqui, o Lucas vai me responder melhor. Qual que é o melhor escudo para a falsidade, para ser enganado? Qual é a melhor defesa para não ser enganado? A verdade. Concordam comigo? A melhor defesa para não ser enganado é a verdade. Mas aí alguém, como eu já vi muitas vezes, alguém pode falar assim: para a gente poder defender a palavra de Deus, apologética, a gente não precisa sair conhecendo tudo que tem de errado aí, é só a gente conhecer a Bíblia e já basta, né? Alguém pode até usar aquilo que um banqueiro uma vez falou, né? A mulher perguntou: como é que você faz para descobrir as notas falsas? Você deve ter estudado muitas notas falsas para descobrir. Ele fala assim: não, eu só precisei aprender muito bem como é a original. Aí eu não preciso saber qual que é as falsas. Mas a Bíblia é muito mais complexa do que uma nota. É muito mais complexa, é muito mais difícil. Não dá pra gente, a gente quer dialogar, quer às vezes nos mostrar, apresentar-nos a Deus como bom obreiro que divide bem a palavra da verdade. Nós não devemos apenas se limitar a não conhecer as coisas que falam ao nosso redor.
Porque pessoas estão crescendo e nascendo em um corredor, e nesse corredor ela continua pro resto da vida, e ignorando todo o resto que está do lado. Aí quando vai falar alguma coisa a respeito de catolicismo, de adventismo, abre a boca e fala abobrinha, criando espantalhos, falácias, coisas que nem eles afirmam e acusando coisas infundadas. Então o conhecimento nos liberta de cair em engano. Então isso aqui é conhecimento para vocês, para se um dia precisar conversar, vocês saberem conversar e conseguir entender, então, o que se passa na Igreja Católica Apostólica Romana e como eles interpretam o arrebatamento. Certo? Tudo ok? Ah, Guilherme, mas eu não vejo nenhuma utilidade nisso. Não tem utilidade nenhuma para mim isso. Para você talvez não tenha, mas para outras pessoas tem. Todas as pregações feitas aqui, para muitos não tem utilidade, mas para muitos outros tem utilidade. Porque a pregação ela é direcionada à igreja onde existem vários tipos de pessoas, com pensamentos diferentes, com necessidades diferentes e com interesses diferentes. Então, aprender sempre é o bom. Aprender sempre é o bom. Nós precisamos estar com os olhos abertos para a verdade. Se você já pensa assim, não, eu já tenho os olhos abertos, não preciso abrir meus olhos, isso é uma evidência que você tem os olhos fechados. Porque quem tem os olhos abertos, ele quer sempre conhecer e aprender mais e mais. Eu não estou falando que eu vou defender a tese católica, não é isso. Eu quero aqui de uma forma muito honesta, com temor ao Senhor, demonstrar o que eles pensam e refutar e defender a forma que nós pensamos e usando a palavra de Deus, não usando porque o irmão disse, porque o irmão interpretou, não, a palavra de Deus. Porque a única regra para medir, única régua para poder medir se alguma coisa está comprida ou se está curta é a palavra de Deus. A nossa única ferramenta de medição em cima de heresias, em cima de doutrinas erradas, doutrinas às vezes de demônios, é a palavra de Deus. Não é o que o Vantui fala, não é o que o Hérito fala, não é o que ninguém aqui fala, é a palavra de Deus. Esse é o meu único compromisso aqui nesta manhã, com a palavra de Deus. Muito bem, vamos lá. Primeiro eu vou começar. Como eles entendem o arrebatamento? Para me ser bem honesto, eu vou preferir passar um vídeo deles mesmos explicando o arrebatamento. Espero que vocês tenham paciência que a gente vai comentar já sobre esse vídeo. Tem 2 vídeos. Pode soltar qualquer um dos 2, né? Eu não trouxe só um, não. Eu trouxe 2, para poder ficar bem claro a forma que eles interpretam o arrebatamento. Se você não conhecia, agora você vai passar a conhecer. Padre, fala um pouco sobre o arrebatamento, por favor. Muito massa a sua pergunta. Bom, tem muitas pessoas que acreditam, né, algumas igrejas cristãs acreditam nesse arrebatamento. Já nós católicos e muitas outras igrejas protestantes e ortodoxas não professamos essa doutrina do arrebatamento, né? Não cremos nisso. O que cremos é naquilo que a palavra de Deus nos fala pela boca do próprio Cristo. Ou seja, ele mesmo nos fala que ele virá na sua glória, que a gente não sabe quando, nem como, nem onde, mas que ele virá para instaurar definitivamente o reino de Deus. É isso que nós esperamos, não é? E também aquilo que o livro do Apocalipse fala, né? De uma grande multidão que aparecerá diante do Cordeiro e todas as criaturas serão feitas novas, né? Seremos novas criaturas em Cristo. É isso. Pode passar o outro vídeo. A gente já vai comentar já, irmãos. Aguardem. Sei que alguns aí estão saindo fumaça dos narizes, mas aguardem. A gente já vai comentar sobre essas palavras aí. Pode passar o outro. Agora a pergunta é, como a igreja rapidinho, só para me fazer um comentário. A igreja não interpreta. Esse rapaz que está falando ali, ele era um pastor da presbiteriana. Ele se converteu ao catolicismo, né, desde a pandemia. Ele agora manja pra caramba de catolicismo, ele é católico. Aí ele vai comentar sobre o arrebatamento. pode soltar. Agora a pergunta é, como a igreja interpreta o arrebatamento? A igreja não interpreta o arrebatamento porque não existe arrebatamento. Tá? Como que a igreja interpreta a segunda volta de Cristo? Muito simples. Jesus vai voltar de maneira visível
todo olho verá, é o que diz a Bíblia, todo olho verá. De maneira só para fazer um comentário visível. já de uma vez. Claro. Né? Ele citando aí, ele está citando que todo olho verá, sim, a Bíblia fala, a segunda vinda de Cristo, né, quando ele vem em poder de grande glória, todo olho verá, isso nós acreditamos também. Tá? Só que a gente entende que o arrebatamento ele não acontece no mesmo momento que vem em poder e grande glória. Nós colocamos o arrebatamento 7 anos antes, e a gente vai entender o porquê. Mas ali, quando ele fala que todo olho verá, ele está usando a passagem de Apocalipse 1:7 e Mateus 24. Tá? Então, realmente, eu antes de estudar o que eram as outras denominações, o que era o catolicismo, eu achava que eles não conhecem nada de Bíblia. Né? Se eu mostrar essa passagem aqui, se a Bíblia for aberta lá, todo mundo sai correndo. Mas, na verdade, não é assim. Essas pessoas, elas pegam a Bíblia também, olha só, a Bíblia também, utilizando de passagens, montando quebra-cabeça e entendem dessa forma. Só que eu quero mostrar que essa forma de montar o quebra-cabeça, ele não é o mais correto, e depois vou mostrar por quê, mas pode soltar o vídeo. Cara, pública, notória, ele estabelecerá o seu reino sobre a terra, e ele julgará vivos e mortos. Ele julgará vivos e mortos. Arrebatamento é uma besteira teológica que surgiu recentissimamente em termos históricos, surgiu no século XIX com John Darby, e nem os protestantes creem nisso, tá? Só mais os pentecostais e de linha dispensacionalista que acreditam nessa maluquice aí, nessa criatividade hermenêutica que nunca, em 2000 anos de história, nunca ninguém interpretou o arrebatamento dessa forma, tá bom? Agora, existe a palavra arrebatados na Bíblia? Existe, está lá em 2 Tessalonicenses, quando Jesus vier nós seremos arrebatados. Mas o que significa arrebatados? Quer dizer, desaparecer no espaço? Não, arrebatados. Nós estaremos em êxtase, nós receberemos Cristo como guerreiro vitorioso que volta da guerra. É esse o arrebatamento. Sabe, a figura que Paulo usa aqui é a figura do líder militar que volta vitorioso da guerra e os seus súditos estão em êxtase, estão arrebatados. Talvez você não lembra, mas eu vi o Brasil ganhar 2 Copas, 94 e 2002. E quando a seleção volta, ela vem num carro do Corpo de Bombeiros e todo mundo celebrando. Eu estou falando isso porque na antiguidade, quando um general voltava vitorioso da guerra, era mais ou menos isso. Ele voltava na sua grande comitiva e as pessoas celebrando. E é isso que Paulo diz, nós seremos arrebatados, ou seja, nós receberemos o Christus Victor, o Cristo vitorioso, e nós habitaremos para sempre com ele. Então, assim, arrebatamento, ótimo. Como essa turma ensina, é muita criatividade hermenêutica, mas não é bíblico e não é teológico, não faz o menor sentido. Aí o vídeo original, né, pra quem duvidar da nossa honestidade, eu fiz alguns cortes, mas o vídeo original é aquele dali. Se alguém depois quiser pesquisar por via de curiosidade, mas vamos lá então. Você viu, ele falando, arrebatamento é uma criatividade de interpretação, criatividade hermenêutica. Arrebatamento é uma bobagem. Essa é a posição da Igreja Católica Oficial. Eles não acreditam nesse arrebatamento pré-tribulacional. Eles são adeptos à mesma doutrina, à mesma teoria, à mesma visão do que a Igreja Presbiteriana, por exemplo, que são pós-tribulacionistas. O que é isso? Pós-tribulacionista quer dizer o quê? Acredita que a Igreja passará pela grande tribulação e será tirada depois. Tem uma série de complicações que eu vou apresentar aqui nesse pensamento pós-tribulacional. A Igreja Católica também ela é amilenista. Elas não creem que Cristo voltará para restabelecer um reino físico na terra como nós. A gente, quando interpreta o Antigo Testamento, a gente vê que existem profecias destinadas a Israel que não se cumpriram naquele período, não podem se cumprir no tempo da igreja, e essas profecias têm que se cumprir no tempo futuro, que nós colocamos lá o milênio, que está descrito lá em Apocalipse capítulo 20. Eles interpretam o milênio de forma alegórica, assim como os presbiterianos, né? São amilenistas. Entende que os 1000 anos citados ali em Apocalipse é algo alegórico, e a gente já está vivendo no milênio e que Satanás já está preso nos dias de hoje. É mais ou menos assim que é a linha escatológica da Igreja Católica. Pode falar, ô.
absurdo que eu já ouvi é que nós, a igreja, vamos ser julgados no grande trono branco. Igual, só porque no final, o versículo 15 diz: e todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. É um erro, né, que muitos cometem, até mesmo pessoas evangélicas cometem esse erro de achar que a igreja passará pelo juízo do trono branco, né? Ela passará pelo tribunal de Cristo. Só que acontece, eu vou explicar a base, como eu falei, a base. Qual é a base disso tudo aí? Por que de tantas divergências? Vamos lá. O que é arrebatamento? O que significa arrebatamento? O que é isso? O que significa? Arrancado, tirado. Tá aqui, ó. Vem da palavra harpazo, né, no grego, e literalmente significa tomar de forma súbita, arrebatado, sequestrado ou tirado à força. Indica uma ação rápida e poderosa, muitas vezes associado a alguém. Isso significa arrebatamento. Qual que é a passagem bíblica que mais detalha assim, o arrebatamento? O Levi sabe. Qual que é a passagem bíblica que fala mais sobre o arrebatamento? Isso. 17. Mas 1 Coríntios também 15, de 51 em diante também fala. Isso. A passagem que mais descreve o arrebatamento está em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do 13 ao 18. Aquela passagem ali que vai falar mais claramente sobre o arrebatamento, né? Mas só, tem outras passagens também, igual ele falou. 1 Coríntios 15, a partir do versículo 51, não é isso? Também vai falar ali da transformação do nosso corpo. Mas enfim, mas existe essa promessa. Fala que nós seremos arrebatados nos ares. É o que diz ali. Pode colocar lá? 1 Tessalonicenses. Nos ares, isso aí. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Versículo 17, pode ser. Olha só o que Paulo fala aqui, ó. Fala que depois nós, os crentes, os que ficarem vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens. Isso. Isso. Né? Encontrar o Senhor nos ares. Assim estaremos para sempre com o Senhor. Então essa é a passagem do arrebatamento. Ah, Guilherme, mas a igreja católica não vê isso? Não, eu enxergo, como o rapaz citou ali. Só que eles interpretam que esse arrebatamento citado aqui é um puro êxtase, eles não vão ser tirados da terra. É Cristo voltando em poder, grande glória, eles olhando assim, admirando e ficar em êxtase. Ele deu até o exemplo aí de quando o time do Brasil voltou, né, para o Brasil depois que ganhou lá e o pessoal ficou em êxtase. E essa é a interpretação dessa palavra arrebatados para a igreja católica. Mas por que isso não tem como ser assim? Mas por que isso não pode ser dessa forma? Porque é complicado. Você vê claramente, será arrebatado aonde? Vai ser aqui na Terra? Vai ficar... É uma coisa tipo assim, complexa, complicado, certo? Mas olha aqui, olha outra coisa interessante. Na palavra do Senhor, quando a gente abre a Bíblia, existem muitas passagens que descrevem a segunda vinda. Isso é claro. Se tem um ponto pacífico comum entre todos nós, é que Cristo um dia voltará. Cristo voltará. Isso é um ponto pacífico. A Bíblia descreve isso de várias maneiras, de forma clara, né? Por exemplo, Apocalipse 1:7 fala assim, ó: eis que ele vem com as nuvens e todo olho verá, até mesmo aquele a quem eles transpassaram. Apocalipse 22:12 fala: eis que venho sem demora e comigo está o galardão que tenho para retribuir cada um segundo as suas obras. Tiago 5:7-8 fala assim: portanto, irmãos, sede pacientes até a vinda do Senhor. Olhai o agricultor, ele espera o precioso fruto da terra e tem paciência até receber da chuva temporã e seródia. Sede vós também pacientes e fortalecei os vossos corações, porque a vinda do Senhor está próxima. Lucas 21:27 fala: então verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e grande glória. Tá vendo? São várias passagens. Só que acontece o quê? Tem passagens que falam que todo olho verá, como eu citei aqui, todo olho verá. Aí o que acontece? Quando você pegar uma pessoa que não tem tradição, não tem óculos interpretativo nenhum, leiga, e botar para ler o Novo Testamento, automaticamente ele vai harmonizar essas passagens do arrebatamento
e a passagem que fala que todo olho verá, do poder e grande glória, dele vindo como juiz. Vão harmonizar isso, tornando isso um evento único. E isso é o que a Igreja Católica faz, como outras igrejas protestantes também fazem, certo? Isso é a visão deles. Mas por que o arrebatamento? Olha só, vocês estão baseados na Bíblia ou vocês estão baseados em ensinamentos humanos? Vocês estão conhecendo realmente a palavra de Deus? Estão se apresentando realmente como obreiro que maneja bem a palavra da verdade? Ou vocês estão repetindo coisas que foram ditas por outras pessoas? Então vamos ver então. Sem valer, não vale os jovens aqui não. Não vale não, senão aí fica fácil, né? Mas olha só para vocês. Se eu perguntar para vocês, por que o arrebatamento não pode ocorrer junto com a segunda vinda? Biblicamente, a pergunta é essa. Eu coloquei aqui só 4 motivos. Eu vou perguntar isso para 3 pessoas. Então vamos lá. Alguém primeiro? Fale aí. Então, mas aí lá. Então, a irmã falou que se acha, né, que que a igreja volta com Cristo na segunda vinda. Mas a passagem. Não, irmão, não é de menosprezando ninguém, tá? Isso aqui é um incentivo para nós ver que nós, como obrigação, como crentes, devemos apresentar como obreiros que manejam bem a palavra da verdade. Porque, irmãos, se sair da nossa cabeça de outras coisas que a gente aprendeu no passado e não tiver a passagem bíblica, para muitos não vai valer de nada. Então isso não é para humilhar ninguém, longe disso, né? Biblicamente, alguém lembra de uma passagem? Biblicamente, porque o arrebatamento e a segunda vinda não pode acontecer no mesmo evento? Biblicamente, alguém tem uma resposta? É o Apocalipse 20, de 1 a 6, ele fala a respeito daqueles que morreram. Esta é a primeira ressurreição. Aliás, a primeira morte. E o outro julgamento de Apocalipse 20, de 11 a 15, já é a segunda morte. E nós estamos livres da segunda morte. Por que nós vamos estar lá? Irmãos, olha só, bem claramente, como eu falei, irmãos, as perguntas não são para ofender ninguém. Isso aí é para para fazer a gente pensar. Será que eu não preciso ler mais? Porque eu falo tantas coisas e afirmo tantas coisas, mas essas coisas são firmadas não na Bíblia, são firmadas às vezes em conhecimentos, às vezes porque eu falei, às vezes porque meu pai falou, às vezes porque o Lucas falou, às vezes porque o Soldade falou, às vezes porque o Sojair falou, mas não está firmado na Bíblia. Por isso que eu quero apresentar, eu quero ensinar, eu quero mostrar para vocês as passagens e como com a palavra de Deus, a nossa única régua verdadeira, nós podemos medir esses pensamentos. Então vamos, resposta rápida. Por que o arrebatamento e a segunda vinda não podem se condensar em um único evento acontecendo? Isso é uma questão de nós seremos transformados num abrir e fechar de olhos. E a passagem fala de todo olho verá. Então como é que você vai ser transformado, todo olho vai ver? Então são lógicas que não vai encaixar. Olha só aqui, muito claro, ó. Primeira resposta. A grande tribulação tem por objetivo o povo judeu. A grande tribulação tem por objetivo o povo judeu, não a igreja. Mas cadê a passagem, Guilherme? Nós queremos a passagem bíblica. Daniel, capítulo 9, de versículo 24 em diante. Fala das 70 semanas. Das 70 semanas, o anjo fala para Daniel, que as 70 semanas estão destinadas ao povo de Daniel. O povo de Daniel é a igreja? Quem que é o povo de Daniel? Israel. E sobre a sua santa cidade. Nessas 70 semanas, a última semana, a gente já falou também sobre isso, ela fala claramente que então vai vir o príncipe, ele vai lá e vai firmar um acordo durante uma semana. Essa uma semana, que é semana de ano, uma semana de anos dá quantos anos? 7 anos. Então, essa última semana pertence à igreja ou pertence a Israel? A Israel. Então, uma primeira resposta bíblica.
Porque a grande tribulação, ela é para o povo judeu. Então a igreja já não deve estar aqui nesse período, correto? Mais uma aqui então, né? E vocês podem ver também o contexto de Mateus 24, quando Jesus fala que todo olho verá, ali é um contexto totalmente judaico. Fala ali para eles pedirem que a fuga deles não aconteça num sábado. Nós guardamos o sábado? Não. Quem que guarda o sábado? Os judeus, né? Foi para eles que foi dado a ordem de guardar o sábado, certo? Então a gente vê pelo contexto de Mateus 24 isso também. Mas a outra resposta, por que não podem se condensar em um único evento? Cristo prometeu livrar a igreja da hora da provação. Cristo prometeu livrar a igreja da hora da provação. Onde está isso na Bíblia, Guilherme? Você tirou da onde? Apocalipse, capítulo 3, versículo 10. Pode colocar ali. A uma das igrejas está escrito assim, ó: como guardar-te a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Que hora da provação é essa, da tentação é essa? É a grande tribulação. Estão conseguindo entender aqui? Não foi cumprido. Muito bem, é o que a gente falou. A última semana de Daniel está para se cumprir. Nós estamos num período de hiato, aguardando agora a primeira semana, mas nós não estaremos aqui. Isso. Vai haver remanente. Não estou falando que a grande tribulação não vai ter salvos. Vai ter. A Bíblia fala que tem eleitos lá. Mas quem são esses eleitos? A princípio, o povo judeu. Isso, com certeza. Mas quando eu falo aqui, irmãos, a grande tribulação, eu estou me referindo ao todo 7 anos. Mas a gente vê que pela Bíblia ele faz uma certa divisão entre o princípio das dores e o período da grande tribulação realmente mesmo, que realmente vai vir a ira pesada de Cristo. Mas isso aí é uma coisa que a gente vai entrar quando a gente for falar especificamente sobre a grande tribulação. Voltando um pouquinho no êxtase do cristão lá, né? Ele dizendo que vai surgir o êxtase na vida das pessoas que estiverem presentes, né? Mas Coríntios também esclarece: cadê as pessoas que estavam mortas e ressuscitaram? E essas pessoas que ressuscitaram vão ficar também no êxtase? Então, existem os dois complementos para poder provar que vai haver esse encontro com Cristo dos ares. Muito bem. Olha mais uma resposta aqui, porque não pode ser um evento único. Jesus nos prometeu levarmos para a casa do Pai. Aonde está escrito isso? João capítulo 14, coloca lá. João capítulo 14, de versículo 1 a 3. Olha aqui que aqui é Jesus prometendo a nós: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Olha só aqui: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não tinha dito isso para vocês, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei. Cadê o êxtase? Vos levarei. O que significa isso? Levará. Jesus ele volta e leva para o céu. Por quê? Quando a gente interpreta que o arrebatamento acontece no mesmo tempo que Jesus já vem para reinar, acontece um problema. Porque Jesus está vindo para a terra na sua segunda vinda, em poder e grande glória. Ele vem para julgar as nações, Mateus 25, e estabelecer o seu reino. Mas quando a gente interpreta que o arrebatamento acontece nesse mesmo evento, então a igreja não sobe para o céu. A igreja vai ficar pela terra mesmo. Então não faz sentido. Ali ele está falando, o Jesus prometendo a nós, fala que ele vai fazer moradas. Moradas aonde? Na terra? No céu, na casa do Pai. Onde está o Pai? No céu, certo? Então, se a casa está no céu, em algum momento Cristo tem que levar a gente para o céu. Mas na interpretação pós-tribulacionista,
uma passagem muito interessante é Zacarias capítulo 14. Zacarias 14 fala que os pés do Senhor tocará o monte das oliveiras, e todos os santos virão com ele. Então, para esses santos vir, ele tem que ter subido. Entendeu? Então, Zacarias 14 é uma passagem extraordinária que mostra para a gente claramente da instituição do reino de Cristo. Ela fala muito claro. Ela começa a dizer no capítulo 14, versículo 4, vai dizer assim: naquele dia estarão seus pés sobre o monte das oliveiras que está defronte de Jerusalém para o Oriente. Né? E no final do versículo 5 vai dizer assim: então virá o Senhor meu Deus, e todos os santos contigo, o Senhor. Né? Então os santos virão com ele. E a gente tem várias diferenças entre o arrebatamento e a segunda vida em si. Tem várias diferenças. Né? A gente está apresentando apenas 4. E a minha intenção aqui é, como eu falei, sempre de forma honesta, mostrar o que a Bíblia diz, não o meu pensamento. Tá certo? Tá certo isso, né? Então a resposta 4, a quarta e última resposta que eu vou dar aqui. Por que não podem ser a mesma coisa? Porque nós temos aqui uma lógica que eu aplico. Essa realmente é o que prova para mim, sinceramente para mim, o porquê eu não consigo entender o arrebatamento sendo depois da grande tribulação. Para mim, Guilherme, olha como é que eu entendo isso na Bíblia. Se a gente vai para o Antigo Testamento, tem umas passagens, como eu já falei, algumas promessas que estão destinadas para o povo de Israel, que falam de coisas absurdas, que não tem como ter acontecido, nem antes e nem agora. Por exemplo, Guilherme, que passagens são essas? Como eu falei no último estudo, enxadões espadas se transformando em enxadões, né? Lanças se transformando em foices, um governo de paz terreno, pessoas plantando e a terra produzindo com pressão, animais carnívoros comendo junto com animais herbívoros, né? Isso aí é Isaías 65, a partir do verso 17. Tem Isaías capítulo 2 também, 2-4. Diversas passagens no Antigo Testamento que prometem coisas absurdas. Como a Igreja Católica e outras denominações que professam a teologia da substituição entendem essas profecias? Não, essas profecias do Antigo Testamento se aplicam de forma espiritual na igreja, certo? É assim que eles interpretam. Nós interpretamos como? Não, isso aí tem que acontecer. Se está escrito isso, então tem que acontecer isso. E quando vai acontecer? No milênio. Apocalipse não fala lá que reinarão com ele durante 1000 anos, certo? E Satanás será preso. Então nós entendemos que esse 1000 anos ele ainda tem que acontecer. Tá aqui na frente aqui, ó, que eu coloquei aqui, ó. Depois do período da grande tribulação, né? Tá vendo? A grande tribulação se encerra aqui na segunda vinda de Cristo, tá vendo? Em poder e grande glória, que ele vem como rei. Aqui todo olho o verá, realmente. Tá vendo? Os judeus olharão para ele e se lamentarão, porque rejeitaram a Cristo a vida toda, e na hora que Cristo volta eles verem que é Jesus, então eles vão chorar, né? E o povo judeu vai ser liberto por Jesus, né? E isso aqui vai acontecer a batalha do Armagedon, tudo na segunda vinda. Depois disso ele vem e vai reinar durante 1000 anos, né? A lei sairá de Sião, diz a palavra de Deus em Isaías 2. Então nós entendemos que isso tem que acontecer. Se tem que acontecer, vai acontecer aonde? No milênio. Mas se a gente perguntar quem que são os súditos do milênio, quem são as pessoas habitando de forma corpórea, normal? Porque isso vai ter. Isaías 65, a partir do verso 17, fala muito bem isso. Que eles plantarão, quem morrer aos 100 anos será considerado novo, então vai ter morte, então indica que vai haver pessoas vivendo em carne e osso como nós. Quem que vai ser esses que vão habitar lá? Se a gente afirmar, se a gente olhar para a Bíblia e ver, vai chamar eles de eleitos. Eleitos. Fala lá em Mateus 25, vinde benditos do meu Pai, benditos do meu Pai, possui agora por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, certo? Então os súditos têm que ser pessoas que entram com o estado de salvas, correto? Rapidinho, só para concluir o raciocínio. Se as pessoas que adentram com vida, vão sair da grande tribulação com vida e vão entrar para o reino milenar, com vida, sem passar pela morte, e elas estão com status de salvas, por que essas pessoas não foram arrebatadas? Por que não foram transformadas? Compreende isso?
Vou explicar mais uma vez. Se as pessoas que entram aqui para o reino milenar, tá vendo aqui, ó, segunda vinda de Cristo em poder e grande glória. Se as pessoas que vão entrar para o reino milenar com vida e elas são salvas porque chamam de benditos do meu Pai, e elas são salvas, por que elas não foram transformadas aqui? Compreende isso? Eu acho que eu estou conseguindo entender. Então essa é a lógica para que eu uso para me afirmar que o arrebatamento ele tem que acontecer em outro momento, sem ser especificamente na vinda com poder e grande glória. Estão conseguindo compreender? Essa é a forma sincera e bíblica que eu passo essa resposta para vocês. Isso aí é o final da grande tribulação, a qual vai ter um critério para ser ovelha. Tem um critério ali, entendeu? As ovelhas têm um critério. E aonde está escrito isso? Mateus capítulo 25, de 31 a 46. É que Paulo vai, que Jesus vai dizer em Mateus 25, essa questão, entendeu? Quem é os bodes? Nem as ovelhas sabiam que eles eram ovelhas. Por que nós estamos... Por quê? Entendeu? Aí ele vai explicar qual o motivo que vai fazer com que vocês entrem no milênio. Né? Ali não tem igreja. A pessoa às vezes até tem pregador que fala assim, vocês querem ser ovelha ou querem ser bode? A igreja nem participa deste evento. É o julgamento das nações, né? Nessa segunda vinda aqui, Jesus ele vem para julgar Israel, né? A gente encontra isso lá em Ezequiel, e ele vem para julgar as nações, os gentios, né? E os critérios... a imagem que está aqui embaixo. Tá vendo? Vou até dar um zoom para vocês poderem compreender. Está lá descrito em Mateus 25. Depois vocês leem que isso é interessantíssimo. A gente não vai passar por aqui. Ah, não, eu vou, quando chegar lá, eu vou ser ovelha. Não, a gente não vai estar aqui. A gente vai estar julgando junto com Cristo. Sabiam disso? A gente vai estar ajudando a julgar. Nós vemos isso em Daniel, nas suas visões, que o Filho do Homem veio, assentou-se no trono, foram colocados tronos. Fala também que os 12 apóstolos vão julgar a nação de Israel. Isso tudo é construção que a gente, olhando a Bíblia, pegando esses pontos que estão distantes, juntando, nós chegamos a essa conclusão. Então, muitas das vezes a gente não enxerga dessa forma, às vezes por falta ou de interesse, ou de leitura, ou porque realmente é difícil entender isso sem alguma ajuda. Compreendem? Assim, vocês levam o julgamento dos problemas de vocês para o juízo humano, né? Vocês levam o julgamento do juízo humano, não sabem vocês que irão julgar o mundo? Né? E vocês não conseguem julgar essa causa aqui, que o cara nos pagou a galinha que comprou, que nos comprou o que não deu, as questões cotidianas. Ele vai questionar com o povo nesse sentido, entendeu? Ele vai falar assim, ó, então você vai julgar o mundo, e você não consegue julgar essa questão tão pequena, esse tão prejuízo, né? Tem aquela passagem da gente fala assim, a rainha de Sabá se levantará naquele dia, mais ou menos assim, né, para julgar. Mais ou menos isso, eu não estou lembrado da passagem. Fala também de uma cidade, se eu não me engano, se é... Qual cidade que seria? Não estou lembrado agora. Mas enfim, pessoas vão estar aqui ajudando a julgar essas nações e o povo de Israel. Aí o que for ovelha entra para aqui, para o milênio, com vida, igual nós, suscetíveis a mortes ainda. E as pessoas que são consideradas bodes, elas já morrem ali e estão aguardando lá o lago de fogo. Certo? Então esse é o nosso entendimento. Mas aí vocês podem perguntar, pois então, e a questão da Igreja Católica ali na nossa visão? Beleza, Guilherme, então ficou provado, ficou comprovado, ficou entendível que o arrebatamento ele acontece antes do período da grande tribulação. E a Igreja Católica? E os católicos? Ficam na mesma posição da Igreja Presbiteriana, Batista. Se você entende que igreja é um lugar de 4 paredes, vai ficar na terra, é óbvio. Tijolos vão ficar aqui. Mas a promessa do Senhor, ela é para indivíduos e não para um agrupamento, uma denominação, uma placa. Sabia disso? Sabia disso? Porque quando a gente fala que a Igreja Católica não vai subir, a casa de oração vai subir por completo também? Todos os membros da casa de oração vão subir? Será que todos que estão aqui são trigo e não joio? Será que todos que estão aqui ou em todas as casas de oração espalhadas são verdadeiramente salvos? Estão preparados para isso? Claro que não, irmãos. Então muitos da Assembleia de Deus vai ficar, muitos da casa de oração vai ficar, muitos da Presbiteriana vai ficar, muitos da Católica vão ficar, mas aqueles que confessam a Cristo como Salvador, esse é o critério, confessar a Cristo como Salvador.
que reconhece Ele como o único suficiente Salvador, que colocou nele as esperanças da salvação, aquele que está testemunhando, mostrando a sua salvação através das suas obras também, esses vão subir, porque esses são os filhos de Deus. Mas eles, infelizmente, não entendem assim, porque eles entendem que a igreja verdadeira é a igreja católica e não há salvação fora da igreja. Mas a gente vai tratar disso mais especificamente para frente, né? Então, como eu disse, a resposta de por que, Guilherme? Por que a Igreja Católica Romana tem a setinha apontando para arrebatamento? Porque o Senhor vai arrebatar aqueles que confessam Ele como Salvador. Esse é o maior propósito. Essa é a esperança final. Você pode ser de qualquer dominação que você quiser. Se você não aceitar Cristo como Salvador, você não subirá. Você não vai ser salvo. Porque quem que é o único intermediador entre Deus e os homens? Jesus Cristo. Quem que é o caminho, o único caminho? Jesus Cristo. Não é a cajoração, não é tomar ceia, não é a igreja católica, não é a igreja batista, presbiteriana. É quem? Jesus Cristo. Então fique sabendo, você irmão, ou você que está nos assistindo de casa, de uma vez por todas, aquele que confessa a Cristo como Salvador tem essa promessa, tem essa esperança de um dia estar com Ele. Ah, mas não vai ser antes da grande tribulação. Não tem problema, o ponto pacífico é qual? Um dia nós estaremos com Ele. Um dia nós estaremos com Ele. A saber, se com a tua boca confessares a Jesus Cristo como o teu Salvador, e no teu coração credes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Se confessa e tem a salvação. Aí você pode, às vezes, algum católico que está nos assistindo agora, ah, mas isso aí tem na Bíblia Católica também? Tem, é claro que tem. Eu até coloquei aqui uma passagem da Bíblia Sagrada Ave Maria. Olha só o que fala em Romanos 10, 9 a 10. Fala assim, ó. Portanto, se com a sua boca, presta atenção o que fala lá. Se com a sua boca confessares que Jesus é o Senhor, e em teu coração credes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Olha que preciosidade. Bíblia Ave Maria. Certo? Porque alguns aqui na sua ignorância podem acreditar que eles adulteraram toda a Bíblia deles lá e por isso que não compreendem dessa forma. Mas na verdade tem muito claro lá. João capítulo 5, verso 24, para mim é a passagem mais extraordinária da Bíblia. Rapidinho, Hélio. Olha só que passagem. Em verdade vos digo. Estou lendo aqui na versão Ave Maria, tá? Em verdade vos digo. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. E não incorre em condenação, mas passou da morte para a vida. Essa é a esperança. Ah, mas eu não, religião, tem pastor, tem padre, tem isso, tem problema, tem aquilo. Enxergue a palavra de Deus e essa maior esperança. Creia no Senhor Jesus Cristo. Ah, mas arrebatamento é antes, é depois. Confesse a Cristo como Salvador. Será que você que está assistindo está preparado? Será que você que está aqui já está preparado para esse encontro com Cristo? Ou será que você aí está vivendo a vida seguindo doutrinas de homens, tradições humanas, religiosidade e não está nem aí para essas coisas que a palavra de Deus diz? Então, isso é o ponto máximo. É o ponto máximo. Você que está me assistindo, aceita Cristo como Salvador, se ainda essa não é a sua confissão. E conheçam a verdade. Busquem conhecer. Como está escrito lá em Oséias, capítulo 6, versículo 3. Conheçam e prossigam conhecendo ao Senhor, né? A gente vê lá em João capítulo 4, na passagem da mulher samaritana, quando a mulher samaritana ela sai, teve a conversa com Jesus, ela sai e vai para a cidade, convida um monte de gente, eu encontrei Cristo, ele está falando tudo que eu faço, eu encontrei Cristo. Aí leva aquele povo todo para Jesus, Jesus faz a pregação, aí o que aqueles homens dizem para aquela mulher? O que aqueles homens vão dizer para aquela mulher? Está lá em João capítulo 4, versículo 42, vai assim, ó. Agora não é mais por causa de que você falou que nós cremos, mas porque nós mesmos ouvimos. Então Jesus, ele não quer que você fique aí na sua tranquilidade, acreditando em tradições humanas. Ele quer que você busque pessoalmente a Ele e conheça exclusivamente a Ele. Isso é a intenção. Jó também fala, o que o Jó fala, pai, a respeito de Deus? Eu conhecia... Eu ouvi falar, agora meus olhos viram. Eu conhecia só de ouvir falar, mas agora meus olhos, agora eu realmente compreendo a verdade. Então busque essa verdade. Busque a verdade.
defendermos posições no sentido de manifestações públicas em relação à prática de pecado de pessoas. Né? Então, nossa missão é o quê? Testemunhar o Evangelho de Cristo, ensinar o Evangelho, que são esses agradecimentos. Né? Isso, né? E a gente também vê que realmente foi esse o propósito. Jesus fala: ir por todo mundo ensinando doutrina para toda a criatura. Então esse é o ápice da Bíblia, da palavra de Deus. É a salvação pessoal, individual de cada um de nós. Independente de que você acredita, o que você pensa, de teoria, de teologia, aceitar a Cristo como Salvador. Eu aceitei, eu tomei essa decisão, eu tenho certeza que se Cristo voltar hoje, eu estarei com Ele. Se eu morrer hoje, isso aqui explodir, eu estarei com Ele. Porque minha salvação está nele e não em mim. Essa é a minha certeza, essa é a minha esperança. Se o arrebatamento vai acontecer depois, antes, posso até não ter certeza, mas eu tenho certeza que estarei com Ele. E isso você também pode colocar em seu coração, essa certeza, se você aceita Cristo como Salvador. Então, irmãos, essa era a mensagem que eu queria passar. Não sei se alguns ficaram, às vezes, entristecidos, se eu esqueci de responder alguma pergunta, se eu agi de falta de honestidade para com a Igreja Católica. Eu peço perdão, porque a gente vai com humildade crescendo, conhecendo, então passar para os irmãos, né? A gente não parou por aqui, a gente continua prosseguindo e conhecendo o Senhor.